Graças a Deus por estarmos juntos de novo para mais uma mensagem dele ao nosso coração. Agradecemos a Deus por você que nos assiste, por você que recebe as mensagens e que também transmite essa mensagem enviando aos seus grupos de WhatsApp, aos seus amigos, aos seus companheiros. E vamos espalharmos a mensagem do Evangelho. É tempo de pregar o Evangelho de Cristo. No mundo onde não há paz, onde não há esperança, nós encontramos a esperança na fonte certa, que é o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, a perfeita revelação de Deus para nós. Nós estamos aprendendo sobre a vida de Estevão, o homem que foi apedrejado até morrer. E aprendemos que houve uma pessoa responsável pelo apedrejamento de Estevão e pela perseguição da igreja que estava em Jerusalém. O nome dele, Saulo. Quem foi Saulo? Vamos, nesta mensagem, falar um pouquinho sobre esse personagem. Mas eu quero falar especialmente sobre a periculosidade deste homem chamado Saulo. O capítulo 8, aliás, capítulo 9, de Atos, fala um pouquinho sobre este assunto. Eu quero introduzir a mensagem lendo 2 versículos que está neste livro. Livro de Atos, no capítulo 9, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, que fala muito bem sobre Saulo, o perseguidor da igreja do Senhor Jesus, na época em Jerusalém. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguém daquela sinagoga, ou seja, daquela seita, quer homens ou mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Esta é uma pequena demonstração da grande e periculosidade deste homem chamado Saulo, o perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Me chama muito a atenção quando Lucas, escrevendo sobre este homem, ele usa a palavra respirando. Olha, respirar para nós é muito mais do que normal, é sinal de vida. O próprio Jesus, ou seja, Deus, quando formou o homem do pó da terra, era um ser inanimado. Era um ser que não ouvia, não via, não falava, não respondia, não perguntava. E para que o homem viesse a ser o que é hoje, ele soprou no homem o fôlego de vida. Quer dizer, o homem passou a respirar. Então, a respirar para nós é um sinal de vida, e vida da parte de Deus. Mas para Saulo não era assim. A Bíblia diz que Saulo respirava desejo. O que Saulo respirava era um desejo. Desejo de ameaças e mortes, e isto contra os cristãos da época e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como resultado dessa respiração de Saulo, melhor dizendo, a Bíblia diz que ele demonstrava o ódio que estava no seu coração. Ele tinha um ódio no seu coração contra os cristãos, contra a igreja do Senhor Jesus e, obviamente, contra o próprio Jesus, porque a igreja estava pregando sobre um Cristo ressuscitado. Mas ele não acreditava, embora como judeu, como fariseu, como homem zeloso da lei, que era, como um descendente de Abraão, ele não acreditava que um simples mortal poderia ser pregado agora como rei de Israel, como aquele que julgaria futuramente a nação de Israel. Ele não acreditava, ele não aceitava. E por isso ele criou um ódio contra os crentes que pregavam sobre um tal defunto chamado Jesus.
Esta era a base do ódio que Paulo tinha contra os crentes e contra, obviamente, a igreja do Senhor Jesus, e ele queria extirpar os crentes e queria eliminar a igreja, chamando de seita ou de caminho. Por isso ele dirige-se à autoridade maior, os sumos sacerdotes, e pede carta para ir até Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita chamada Nazarena, quer dizer, de Jesus o Nazareno, ele os levasse preso para Jerusalém, e ele, assim fazendo, o seguiu para Jerusalém. Mas quero chamar a atenção para um fato importantíssimo na vida deste homem, como eu disse, a sua periculosidade. O que estava no coração de Saulo? O que será que Paulo ou Saulo sentia naquele momento quando ele respirava ódio, quando ele respirava ameaças, desejo de matar os crentes e perseguir a igreja do Senhor Jesus? A atitude de Saulo nesse texto era semelhante ao de um animal furioso, raivoso, que até o seu fôlego representa um grande perigo. A Bíblia Sagrada diz, em Atos capítulo 8, versículo 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele não os levava algemados. Ele não pedia às pessoas para entrarem no carro de prisão. Não, ele não os conduzia diante de si. A Bíblia deixa claro que ele entrava nas casas, ele não pedia permissão, ele arrombava as casas, ele quebrava as portas, ele destruía a habitação, ele desrespeitava a habitação e ele desrespeitava a moradia do pessoal, ele entrava e assolava e arrastava as pessoas. É isso que diz o texto. Vou ler mais uma vez o que diz o texto de Atos 8, verso 3. E Saulo assolava a igreja. A palavra assolar já diz tudo o que diz respeito à periculosidade e à maneira brutal, animalesca, com que agia este homem contra os crentes e contra a igreja do Senhor Jesus. E assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Paulo realmente era um animal feroz, transformado em pessoa. Seria Paulo um instrumento, ou Saulo, melhor dizendo, um instrumento usado por Satanás? Seria ele alguém em quem o espírito satânico estava incorporado e ele fazia isto simplesmente para demonstrar o poder satânico que nele emergia? É possível que sim. A Bíblia Sagrada diz, nas cartas de Pedro, Pedro escrevendo mais tarde, ele disse para nós, no capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É possível que Saulo, melhor dizendo, fosse um elemento desse, usado por Satanás para descarregar todo o ódio que o diabo tem contra Jesus, contra a igreja dele e contra aqueles que a ela pertencem? É possível que sim. Saulo, melhor dizendo, foi um homem que se converteu. Ele se converteu e depois de convertido, quero te mostrar um texto que ele escreveu para comprovar essa tese de que ele estava sendo naquele momento usado por Satanás. Após a sua conversão, ele escreveu uma carta aos Efésios, à igreja do Senhor Jesus que estava em Éfeso,
e ele escreve aos crentes relatando como era o passado dele, obviamente falando sobre o nosso passado ou o passado de qualquer pessoa que não gosta dos crentes, que não gosta de Deus, nem de Jesus, nem da sua igreja. Olha o que ele escreveu. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. O que ele está dizendo é que quando Jesus nos encontrou, ele nos encontrou mortos em ofensas e pecados, quer dizer, em crimes e pecados. Éramos criminosos, porque nós matamos Jesus. Os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Ele não cometeu nenhum pecado, mas nós somos pecadores. E por causa dos nossos pecados, Jesus foi crucificado. Portanto, ele acerta em cheio quando ele diz: ele, Jesus, nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, de acordo, conforme os caminhos deste mundo, andando segundo o príncipe das potestades do ar, de acordo, conforme o príncipe das potestades do ar, isto é, Satanás. É isso que ele escreve no seu testemunho. E ele continua dizendo o seguinte: e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele diz: foi assim a minha vida no passado, andando segundo os caminhos deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, isto é, Satanás, do espírito que agora opera naqueles que agem da mesma maneira. O verso 3 ele diz: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, dos nossos pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos do inferno. Portanto, Paulo acentua muito bem a vida pregressa dele quando perseguia a igreja. Vou repetir o versículo 3 especialmente, para que possamos entender, comparando com Atos capítulo 9. Entre os quais também todos nós antes andávamos, nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos do inferno. Ele está dizendo, naquele tempo, quando eu me levantava e respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus, contra a igreja do Senhor, eu estava sendo usado pelo espírito de Satanás. Eu estava sendo usado pelo espírito satânico, o inimigo número 1 de Deus, do Senhor Jesus, da sua igreja e do seu povo. É assim que uma pessoa pode tornar-se uma pessoa de alta periculosidade na sociedade. Mas como uma pessoa pode chegar a este ponto? Nós vamos responder a esta pergunta na próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir. Eu quero terminar orando e gostaria que você examinasse o que nós estamos lendo, os textos lidos, para que você tenha o maior proveito lendo por si mesmo, tirando as suas conclusões, é claro, sujeitos ao Espírito Santo de Deus. É Ele quem revela para nós as profundezas de Deus, os segredos da palavra de Deus, aquilo que nos é impossível pela nossa mente humana. O Espírito Santo pode muito bem nos ajudar, revelando os segredos do coração de Deus para nós, através da leitura da palavra dele, palavra escrita. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela graça, muito obrigado pelas misericórdias, obrigado por ter nos alcançado, nos tirado, ó Deus, e remido do mundo de pecado para o Senhor, ter nos dado a salvação, a libertação na pessoa de Jesus. Oramos pelas pessoas que nos assistem. Fala, ó Deus, através da tua palavra pregada aos seus corações. Abençoa, ó Deus, as famílias cristãs ao redor do mundo. Aqueles que ainda não são salvos, que sejam alcançados através do poder da tua palavra para a salvação em Cristo.
Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muitíssimo obrigado por me assistir mais uma vez. Na próxima mensagem, eu quero mostrar como é que uma pessoa em sã juízo pode chegar ao ponto que Saulo chegou. Isto à luz da palavra de Deus. Até lá, se o Pai do céu nos permitir.